Pai do Senhor, queridos irmãos, hoje a nossa live vai ser gravada porque eu estou em viagem para o estado de São Paulo. Então eu vou deixar gravado, estou gravando hoje na quinta-feira para apresentar na sexta-feira, tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença estamos, colocamos diante de Ti a nossa vida, a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão assistindo e aqueles que vão assistir depois que está gravado, Senhor, a nossa live. Abençoa-nos com as bênçãos do céu de cima, dando-nos vitória, nos capacitando em tudo para louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma sexta-feira que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. E se você que está entrando, você que está assistindo, dê o seu like, dê o seu joinha para que o YouTube entenda que essa programação é boa e mande mais pessoas. Se você não quiser se inscrever, é um direito seu, tá tudo certo, tudo direito. Eu não estou atrás de seguidores, estou atrás de transmitir a palavra de Deus. Isso é o mais importante para mim, é ensinar a palavra de Deus. E por isso eu estou te falando para que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, dê o seu joinha para que se entenda, né, que é uma boa programação e mande mais pessoas. Hoje eu quero estar falando sobre a doutrina da imputação da justiça de Deus. Esse é o nosso tema nesta hora. Para você que vai assistir ao vivo, Deus te abençoe. Para você que vai assistir depois que está gravado, também Deus te abençoe. Livro do Gênesis, capítulo 15, capítulo 15, versículo de 1 a 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Eu quero estar falando sobre a doutrina da imputação da justiça de Deus. É interessante também notar esse capítulo. Ele começa dizendo: depois destas coisas. Aí você vai ter que entender, ler o capítulo 14, capítulo 13 e 14 para você entender o depois dessas coisas, né? Para você entender o depois, você tem que ver o que aconteceu antes. E Deus está fazendo aqui duas promessas. Uma promessa de dar uma terra para Abraão e um filho. No versículo 8, Abraão pergunta ele como é que isso ia acontecer. O interessante é saber que Deus não dá nenhuma resposta para ele. Pelo contrário, no verso 9, Deus lhe pede, lhe determina alguma coisa. Como se Deus dissesse: se você quiser uma resposta, você primeiro tem que me oferecer 5 tipos de oferta. Está no versículo 9. No versículo de número 10, ele está oferecendo os sacrifícios que Deus pede. No verso 11, ele está espantando as aves de rapinas que desciam em cima dos cadáveres do sacrifício que Abraão fez. E no versículo 12 ele está espantando também, né? Até o dia todo fazendo isso até chegar à escuridão. Deus só vai dar resposta para Abraão no versículo 13 em diante. Então eu aprendo uma grande lição aqui. Tem coisas na nossa vida que nós estamos orando pedindo uma resposta a Deus. Mas Deus só vai nos dar quando nós liberarmos uma oferta a respeito disso. A resposta da pergunta de Abraão do verso 8 só veio no verso 13, mas antes Deus lhe pediu 5 tipos de oferta. Quem sabe nessa introdução você não está recebendo de Deus uma resposta. Eu preciso de ter uma saída, eu preciso de ter uma resposta. Parece que as portas estão fechadas, parece que Deus não fala comigo. E Deus está falando agora para você: libere uma oferta, uma semente. Para a igreja onde você está, para outra igreja, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, não importa. O que importa é que libere em relação ao que você está pedindo. Não necessariamente tem que dar numa igreja. Se você quiser dar na igreja, dá. Se quiser dar para alguém, você dá. Mas que libere uma oferta em relação ao que você está pedindo. Olha, eu quero uma resposta disso. Se você está orando e a resposta ainda não veio, faça como Abraão. Abraão pediu a Deus: como é que isso vai acontecer, que eu vou ganhar um filho e uma terra?
se eu já sou velho? Aí Deus coloca e dá a ele exatamente aqui a resposta que você quer, é você liberando uma oferta. Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero falar sobre a doutrina da imputação da justiça de Deus. E o verso de número 6 começa nos dizendo: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, a imputação é a justiça de Cristo, ou a justiça de Deus, creditada em nosso favor mediante nossa fé, e somente a fé. A doutrina é mediante a fé. A doutrina da imputação da justiça a imputação, é a justiça de Cristo creditada em nosso favor mediante nossa fé. E somente fé. Mais nada. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Jesus já fez. E você tem que ter fé nisso. A imputação da justiça de Deus a nós envolve, primeiro, pecados contra Deus são imputados. O que é imputar? Significa pôr algo em nossa conta, creditar isso. Então Deus não imputou, imputou em Cristo e não na nossa vida. Pecados contra Deus são imputados. Ou seja, aquilo que nós tínhamos que pagar através da imputação da justiça, Cristo pagou por nós. É diferente daquelas pessoas que as pessoas não servem a Jesus. As pessoas que não servem a Jesus, eles estarão na sua conta, estarão imputados neles, eles vão ter que pagar um preço por isso. Nós somos diferentes. A imputação da justiça de Deus a nós, ela envolve pecados contra Deus, são imputados, ou seja, por algo em nossa conta e acreditar. Ao ímpio penitente, também é acreditado de uma outra forma. Quem crê em Jesus, é imputado isso em Jesus. Quem não crê em Jesus, isso é imputado na pessoa. Ao ímpio, diz o Salmo 32. Vamos lá para o Salmo de número 32. O Salmo 32 é um salmo muito bonito. Salmo de número 32. Ele diz-nos assim, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado ou feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Este salmo é um salmo de Davi. Que Davi, para você entender isso, 2 Samuel 11, para você entender o pecado de Davi, o pecado e a maldade de Davi. Agora a Bíblia, o salmista está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ele é feliz. Então quem tem Jesus na sua vida, quem já reconheceu o sacrifício de Jesus na sua vida, ele é imputado os seus pecados. O ímpio não, porque o ímpio não reconhece a Jesus como Salvador, e por ele não reconhecer a Jesus como Salvador pessoal, ele é imputado, é posto nele a cobrança dos erros. Aquele que reconhece a Jesus como Salvador, ele não é imputado, ou seja, não vai haver cobrança do pecado sobre aquela pessoa que já tem Jesus. Porque nós não sofremos, que é uma outra coisa que você precisa aprender, nós cristãos, nós que temos Jesus, não sofremos por causa do pecado. O pecado é perdoado. Nós sofremos por causa da consequência do pecado. O ímpio é diferente. O ímpio sofre por causa do pecado, por não reconhecer Jesus, e sofre por causa da consequência do pecado. Mesmo você tendo Jesus, você tem que ter em mente que você pecou, a consequência vai estar lá. Jesus não vai tirar a consequência. Você vê que Jesus perdoou Judas, mas não tirou a forca do pescoço dele. Ele se enforcou. É a consequência do erro dele. Mesmo Judas fazendo parte do colégio apostólico. Perdoado está perdoado. Quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Você não perde a filiação. Mas você pecou, a consequência vai estar aí. De uma maneira ou de outra. Então a gente sofre, a gente paga um preço, entre aspas falando, pela consequência do erro e não pelo pecado em si. Porque o pecado, para aqueles que têm Jesus, ele é imputado na justiça de Deus por meio de Jesus. Mas o ímpio, não. O ímpio, ele sofre. Desculpa, o ímpio, ele sofre
por causa do pecado e por causa da consequência do pecado. Então, vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 5 e versículo 19. 5 e 19. Aleluia. 5 e o verso 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, que versículo bonito. Vou repetir. Isto é, vamos pegar o versículo 11, né, que é um contexto. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas demos-vos a ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja o verso 19. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que verso bonito. Nós nos tornamos nova criatura, diz o verso 17. Nós nos tornamos nova criatura por meio de Jesus Cristo, verso 18. E a consequência de nós nos tornarmos nova criatura por meio de Jesus é que os nossos pecados não seriam ou não serão imputados em nós, mas imputados em Cristo, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Já o ímpio, ele vai sofrer com isso, porque nele será imputado, se ele parte desta vida para outra vida, sem reconhecer o sacrifício de Jesus no Calvário, será imputado nele os pecados dele sim. Ele não tem direito a ir ao céu, porque não teve ninguém para pagar um preço de pecado por ele. Ou melhor, teve a pessoa, mas ele não reconheceu a pessoa que morreu por ele. Então glorifiquemos a Deus nesta noite. Eu não sei que hora você vai assistir essa live. Exaltemos, bendizemos ao nome daquele que pode, que vive para sempre, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele consigo, com Deus, reconciliou o mundo. Então todos aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus, Deus tem o poder de fazer a ele uma nova criatura. Deixar ele de ser criatura normalmente, passar ele a ser filho de Deus. E os pecados que ele praticou não serão imputados nele. Ou seja, não será colocado nada na sua conta. Não será acreditado nada na pessoa que está em Jesus. Então saia dessa carga de pecado, saia dessa carga de culpa que você carrega, mesmo já entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Porque em Cristo Jesus já foi imputado nele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Males cometidos contra o próximo podem ser imputados à nossa conta. Cuidado quando você for praticar o mal contra alguma pessoa. Por isso que a Bíblia diz, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Você está rejeitando a imputação de Deus. Se Jesus imputou nele os nossos pecados e primeiro nos reconcilia nele e imputa os nossos pecados, a gente não valendo nada, a gente não prestando. Isaías diz no capítulo 1, verso de 1 ao 18, que verso 1 e 6, desde a cabeça até a planta do pé não há nada que preste. Nada. Se Jesus nos pegou uma pessoa que não prestar, imputou nele os nossos pecados, por que é que a gente quer
tratar males cometidos, porque a gente quer tratar mal as pessoas. Veja o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 16. 2 Timóteo 4 e 16. Diz-nos assim, a palavra do Senhor. 4 e 16. Vamos ler a partir do verso 6, que é o contexto. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e de sacrifício, disse Paulo. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Titico, a Éfeso. Quando vieres trazer a capa que deixei em casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Vamos lá até o versículo 16. Versículo 14 agora. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ao verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhe não seja imputado. Olha o que Paulo está dizendo. As pessoas me abandonaram na sua despedida, porque ele já estava morrendo, já estava velho, mas ele na sua despedida, ele dá a sua saudação final. Ele está prevendo a sua morte. Diz para Timóteo estar com ele. Ele escreve acerca das pessoas e dá as saudações finais. E na saudação final, olha que homem fantástico, ele diz no verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Se fosse você e eu, não íamos ficar com raiva, não ia nos espraguejar. Eu vou botar na mão de Deus, Deus vai tomar conta dele, Jesus mata esse homem, não é assim a vingança? Mas o que ele disse? Antes, todos me desampararam, ninguém me assistiu na minha defesa. Eu estou aqui doente, só Lucas está comigo, e eu acredito que o Lucas esteja com ele porque era médico. Só Lucas, o resto todo mundo foi embora, o fulano de tal me traiu, sabe, o Beltrano me deixou. E ele diz no verso 16, que isto não lhe seja imputado. Ou seja, eu perdoo, não cobre nada deles que me deixaram, não. Os que me abandonaram, antes todos me desampararam, não cobre, não. Não impute eles a isso que eles fizeram. Isso é que é o amor verdadeiro. Ele não desejou mal para as pessoas que lhe desampararam, não desejou mal às pessoas que não lhe assistiu. Assistiu aqui tem o sentido de não lhe ajudar. Quantas vezes, irmãos, há pouco tempo eu já disse isso aqui e repito, eu não sou de pedir nada para os outros, mas às vezes a gente passa uma dificuldade. E eu precisei de um dinheiro emprestado, e fui uma pessoa, uma empresária que tem dinheiro, e ela me disse não, era uma mixaria de dinheiro, tanto para mim como para ela, mas eu precisava daquilo para suprir uma necessidade. E ela me disse não. E no outro dia estava no avião postando que estava indo para passear com não sei quem, e eu fiquei olhando aquilo. A Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem não faz, está pecando. Consegui de uma outra maneira suprir a necessidade. 2 dias depois, uma semana depois, me pede para estar orando na sua empresa, e eu fui orar, fui abençoar a empresa dela. E continuarei orando, continuarei pedindo por ela, porque Deus me ensinou a fazer o bem e não o mal. Então, cuidado para os males cometidos contra o próximo não ser imputado na sua conta. No caso de Paulo, ele pede para Deus não imputar, não colocar, não acreditar na vida das pessoas que o abandonaram. Deixa isso de lado. Mas tem gente que é vingativa. Eu aprendi assim, eu estou sofrendo, mas você não sabe que dor que eu estou sentindo. Esses dias eu escutei isso e tive que ficar quieto. Só botei assim um bonequinho com a boca com fez chiclete. Não sabe a dor que eu estou sentindo. Não sabe o que eu estou passando. Aí eu tive que ficar quieto. Por quê? Porque quando a pessoa não quer se livrar da dor,
O problema não é de Deus, o problema não é do terapeuta, do amigo, o problema é da pessoa. A pessoa que não quer, porque a pessoa levanta a cabeça e diz, olha, eu não quero mais, eu vou dar um 360 na minha vida, ver se a vida não muda. Mas ninguém pode fazer nada quando a pessoa não quer. Quando a pessoa não quer praticar o bem, quando a pessoa não quer só quer praticar o mal, vai colher o mal, vai continuar com dor. Eu atendi uma pessoa como terapeuta, quando a pessoa acabou de falar, eu perguntei para a pessoa, se a senhora está com dor de cabeça, sabe aonde está o remédio e não toma, a culpa é da dor de cabeça? E com esta palavra mudou o sentido da vida da pessoa. Deus transformou a vida dessa pessoa, hoje é uma outra pessoa, porque mostrei não que eu deveria fazer, mas o que a pessoa deveria fazer. O caminho está aí, o segredo está aí, é a pessoa tomar atitude para mudar. Não é chorar que a dor está muito forte, que não sei o quê, e pereré, e pereré. Vamos fazer isso. Não, não quero. Vamos fazer aquilo. Não, não dá. Vamos esperar mais um pouco. Olha, tome essa atitude assim. Ah, não, eu vou orar mais. Esse é o grande problema. Cuidado para você não praticar o mal contra outra pessoa, contra você mesmo, contra os seus filhos, contra a sua casa, contra o seu marido, contra a sua sogra, contra o seu cunhado. E às vezes incautamente, às vezes sem querer, você vai magoar uma pessoa. Cuidado que isso pode ser imputado na sua vida. Isso é muito complicado. Então os males cometidos contra o próximo podem ser imputados à nossa conta. Tem muita gente pagando um preço de doença, de enfermidade, desemprego, de tanta coisa. Olha o que é que a pessoa plantou. Quem sabe aquilo que você está passando não é resultado, não é fruto daquilo que você plantou. Vamos citar um caso bíblico. Jonas, Deus disse a ele para ir para um lado e ele foi para outro. A cabeça do Jonas era que eu fosse para Nínive, que era a capital da Síria naquela época. Os sírios eram um povo os ninivitas, que era parte da Síria, era um povo tão terrível que quando eles capturavam os seus amigos, os seus inimigos, eles cortavam os dedos polegares, diz a história, dos pés e das mãos. E o Jonas sabia que se pregasse, o que ia acontecer se pregasse? O povo ia se converter. Então ele não foi para outro lado. Sabe onde ele estava navegando? Ele estava navegando no mar Mediterrâneo. E ele estava navegando no mar Mediterrâneo na estação do outono. Na estação do outono, no mar Mediterrâneo, não tinha tempestade. Nunca teve uma tempestade no mar Mediterrâneo no outono. Deus mandou uma tempestade por causa da desobediência do Jonas num mar que não tinha tempestade naquela estação do outono. O que eu aprendo? E a Bíblia diz no versículo capítulo 1, verso 5, que eles jogavam as mercadorias as mercadorias boas fora do barco. Por causa de quê? Por causa de uma pessoa que achou que não ia fazer o que Deus mandou. Então eu aprendo uma grande lição. Cuidado, que aquilo que às vezes nós estamos passando, não vamos reclamar. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Quem sabe aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, não é fruto, não é resultado de atitudes que você enfrentou lá fora. Claro que nem tudo é isso, mas boa parte é isso. A gente está reclamando de quê? Está reclamando que você está desempregado porque quando você não gostava de trabalhar, você queria ter um emprego. Como é que você pode reclamar agora que você está desempregado? Não pode. Quando você está doente, por que você não tomou os remédios, não foi ao médico, não fez os exames periódicos? E agora está reclamando que está internado no hospital? É consequência daquilo que você plantou. Por que você separou do seu casamento? Por que não houve diálogo, não houve conversa? Não houve conversação, não houve perdão de ambas as partes? Não, porque ele não, sempre você estava certo, ele estava errado, ou ele estava certo, você estava... Irmão, acorda, é consequência daquilo que você planta. Não vamos reclamar de nada. Agora não vamos nos permitir que isso seja imputado a nós. Há esse alerta. E vamos para mais uma referência. Mateus capítulo 6 e o versículo 12. Mateus 6 e 12. Olha o que a Bíblia nos diz lá. Sobre os males cometidos contra o próximo podem ser imputados na nossa conta. Mateus 6 e 12. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar o seu devedor, se você não perdoar o seu inimigo, querido, o que vai acontecer contigo? Vai ser imputado em você e você não pode reclamar depois.
tá bom? Vamos lá para um outro ponto e já vamos começar a encerrar. Sobre 3 tipos de justiça de Deus. Primeiro, a justiça revelada. Qual é a justiça revelada de Deus para nós? É o Evangelho. O Evangelho é a justiça revelada de Deus para nós. Por isso o Evangelho deve ser simples, deve ser puro, sem mistura. O Evangelho pregado por Jesus. Hoje estão fazendo uma salada com a Bíblia. Gente que não tem nada, está dando certo. Aí eu pergunto, tem base bíblica? Não. Mas está dando certo. Aí eu pergunto, tem base teológica? Também não. Mas está dando certo. Ora, pelo fato de estar dando certo, mas não tem base bíblica, não tem base teológica, eu não vou fazer. Mas todo mundo está fazendo. E todo mundo está entrando pelo mesmo caminho. Qual é o mais prático? Qual é o mais prático? Pregar o evangelho simples, Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, ou inventar um monte de coisa dentro do evangelho que não é. Que você tem que beber água, que tem que botar fitinha, que você tem que botar rosa ungida, você tem que andar no tapete de sal, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que entrar na campanha, você tem que pegar o tijolinho, isso aqui é um pouquinho de cimento, que é a construção. Irmão, o evangelho é coisa simples, é a justiça revelada. O evangelho, pregue o evangelho simples, objetivo, mais nada. Mas por que quer que se pregar um evangelho de mentira? Sabe por quê? Porque quer ganhar dinheiro. Por que estão se abrindo igreja hoje? Para os pastores ficarem ricos. Posicionamento de dinheiro. E quanto mais dinheiro tem, menos os outros é abençoado. A justiça de Deus é simples. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. As epístolas, o livro de Atos. Sabe? Estudar sobre os livros poéticos, os livros proféticos. A lei, o Pentateuco. E esse é o evangelho simples. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é simples. Ela nos ensina, Jesus aparece de Gênesis e Apocalipse. Mas para que dar ênfase a Jacó, a Abraão, a Elias, a Davi, a não sei o que, não sei o que. E os crentes estão crescendo sem conhecer Jesus, sem conhecer o verdadeiro evangelho. Aí pensa que evangelho é isso que está na internet. Pensa que evangelho é isso que estão fabricando agora. Não, o evangelho, a justiça de Deus revelada é o evangelho de Jesus Cristo. Segundo tipo de justiça, a justiça recebida. Qual é a justiça recebida? É a fé. É por fé. Está lá em Efésios capítulo 2. Vamos lá no livro de Efésios, capítulo de número 2. Me veio na cabeça esse versículo. Olha que versículo bonito. Efésios 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A justiça de Deus recebida é a fé. A fé faz você ver coisas que não existem. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Ele vai dizer o que é fé. Ora, a fé é, não vai ser. A fé é, ele está afirmando, a fé é. O que é a fé? Ele diz o firme fundamento. Fé não é uma coisa abstrata. Fé não é uma coisa de doido. Não ando por fé, vive pedindo as coisas aos outros. Eu ando por fé, anda todo rasgado, maltrapilho. Eu ando por fé, dormindo debaixo das pontes. Você não está vendo que isso é coisa de gente doido? Eu ando por fé, porque fé é fundamento das coisas que se esperam. Fundamento é base, é concreto, é aquilo que é verdade, aquilo que é verídico. Eu vivo por fé porque acredito que Jesus me salvou. Eu vivo por fé porque acredito que as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Eu vivo por fé porque tomo posse das bênçãos da salvação, que uma delas é cura, é libertação, é transformação. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E o que mais? A evidência, a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para as provas, para os fundamentos acontecerem. Isso é fé. A justiça recebida é fé. A Bíblia diz, vivo por fé. Nós não andamos por aquilo que a gente vê, a gente vive por fé. O justo viverá da fé. Tem muita gente que diz que é justo, mas não vive por fé porque não sabe o que é fé. E fé é a justiça de Deus recebida para as nossas vidas. Depois, a terceira, a justiça vivenciada.
que também é por fé. Vivo por fé, diz o livro de Hebreus. Vivo por fé, diz o hino. Em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições, ao meu lado estarás. Se vivo por fé, Ele me susterás. Justiça vivenciada. Você não vive por aquilo que você vê. Você vive pela fé. A justiça recebida, você é pela fé. A justiça revelada, o Evangelho me traz a justiça recebida e a justiça vivenciada, que é por fé. Tudo é por fé. Agora, não fica fazendo loucura e dizendo que você está vivendo por fé. Bom, já que é viver por fé, eu vou pegar o cartão de crédito, vou pro shopping, vou comprar 10 bolsas, 50 sapatos, 50 vestidos. Isso é loucura, isso não é fé. Já que eu vivo por fé, eu vou entrar na concessionária, vou comprar uma BMW, vou comprar um carro de 100 mil reais. Isso não é fé, isso é loucura. Aí eu vou entrar numa prestação aí de um consórcio para me comprar um avião. Você não está vendo que isso é coisa de doido? Não, viver por fé não é isso, andar maltrapilho, rasgado, Não, viver por fé não é esse tipo de coisa, não. Viver por fé é ter a justiça revelada de Deus no Evangelho. Que Deus nos esconda nele para que o mal não nos ache. Espero que esta live venha a suprir as suas necessidades no dia de hoje. Se você que entrou agora, dê o seu like, dê o seu joinha. Se você não quer se inscrever, não tem problema, mas dê o seu like, dê o seu joinha para que o YouTube entenda e mande a mais pessoas. Vamos orar uma vez mais sobre a justiça de Deus. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre a doutrina da adoção de filhos. O que é isso? A doutrina da adoção de filhos. É a próxima doutrina que eu vou estar falando. Nosso Deus é o nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade preciosa e maravilhosa de falar sobre a imputação da justiça de Deus. Que essa mensagem simples e objetiva nesta live atinja os corações que estão precisando. Tu sabe as pessoas necessárias para assistirem a nossa live, Senhor. Tanto aqueles que assistiram ao vivo, como aqueles que vão assistir depois que está gravado. Que a tua bênção esteja sobre cada um. Alcança com a tua bondade e com a tua misericórdia. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com esta igreja, na live, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe, querido. Até sexta.